Para recuperar das dívidas são esses 3 pontos. Corta o sangramento, igualzinho no acidente de fratura exposta. Depois, vai para a fase de repouso, que é o quê? Testar por um período aquele caixa. Testar por um período a energia que você está vivendo. Quando você vê que isso aí não caiu de novo, alavanca. Então, o número 3 é a alavancagem. O negócio chamado cartão de crédito é o melhor negócio que existe no mundo para quem tem dinheiro. Para quem não tem, não presta. Pablo, me explica. Se você pode comprar com o seu dinheiro aplicado, usar o crédito e arrolar a dívida para o mês que vem, é o melhor negócio que existe. Você nem mexe o seu dinheiro. Você tira lá a renda do dinheiro e compõe a parte do pagamento daquela prestação, mas não compre nada para consumo. Alguém pergunta, Pablo, e um curso? Se eu comprar uma mentoria sua, pode ser consumo, pode ser alavancagem. Comprou, não usou, consumo, dívida de otário. Não é porque eu estou vendendo que vai ser diferente, é dívida de otário. Se não usa, consumo. Se consumir assistindo e não aplicar, continua sendo de consumo. Agora, vai fazer o que está falando? Alavancagem. Celular é para tirar foto para aparecer? Dívida de otário. Vai usar para fazer social media? Vai usar para fazer tráfego pago? Vai usar para tirar foto para os outros? Dívida de alavancagem. A própria coisa faz o sistema se bancar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se não entender isso, certa vez no meu primeiro carro, eu precisava levantar um caixa de R$252 para pagar a prestação do carro. E aí, cara, eu já estava envolvido em tanta coisa, fazendo trabalho na faculdade, vendendo apostila na Brasil Telecom, e eu tinha que pagar a prestação do carro. O dinheiro era completamente escasso, tudo muito bem direcionado. Eu pensei, meu carro tem eu e mais 4 bancos. Eu preciso pegar esse povo que paga van e pôr dentro. Aí lá vai eu no meu sofrimento. 4 anos na Brasil Telecom fazendo isso. Eu parava na porta da casa dos amigos da minha sala e pegava o dinheiro da van deles e levava eles. Olha que merda. Você não sabe de onde tinha as condições de levantar a grana, eu estava levantando. Era fazendo trabalho para aqueles filhinhos de papai, que eu estudei na Universidade Paulista, lá na Unip de Goiás. Fazia trabalho, chegava, faltava só pôr o nome dele na capa. Aí os caras, eu não fiz. R$150 para o papai aqui, ó. Se fosse em cima da hora, até 200. Se fosse programado, R$80. É a vida, é o sistema. Você é um vagabundo, você tem que pagar. Aí eu fazia os trabalhos. Tinha vez que eu via que ninguém percebia dos trabalhos, eu chegava com 10 trabalhos prontos, nenhum repetido. Aí alguém fala, é caro demais. Você estava onde no final de semana? Eu estava em 3 ranchos. Eu estava andando de jet ski. Pois é, eu fiquei fazendo os trabalhos lá em casa. Você curtiu 3 ranchos? Você curtiu Britânia? Você curtiu Araguaia? Curti. Eu estava fazendo o seu trabalho. Você gastou muito mais de R$150 lá. Pode pagar aqui, senão você vai reprovar ainda. Aí os caras pagavam xingando. Sabe o que é isso? Enxergar oportunidades em tudo. Tem como. E a maioria não enxerga em nada, porque sua mentalidade é de consumo. Então você vai abrir sua cabeça hoje. Como é que faz então para pagar? Vou fazer o plano cartesiano aqui, ó. 2 eixos. Eixo de quantidade, eixo temporal. Quantidade, temporal. O que nós vamos fazer? Você está devendo. Quem está devendo está aqui, ó. Do lado de baixo aqui do eixo, ó. Esse 0 aqui começa o tempo, esse 0 aumenta a quantidade, e para baixo é negativo, para cima é positivo, certo? O que acontece? Você está endividado bem aqui, ó. Então pega uma caminhada em tempo, tipo há 10 anos já de empresa, estou endividado, em tantos mil negativos, que seja 10 mil, 100 mil, 1 milhão negativo. Quero que você destrave algo. Quem tem dívida no valor X é gerador de riqueza nesse valor também. Quando a pessoa fala assim, eu tenho 1 milhão em dívida, aí eu falo, parabéns, você tem mentalidade de milionário, porque não é possível. Como que você gerou? Só existe uma possibilidade, talvez, ou 2, de você ter uma dívida milionária e não ter uma mentalidade de milionário. Você quer saber o que é? Deu o nome para os outros, ou caiu num golpe. Fora isso, gerou? Gerou. O que aconteceu com você para ter essa dívida foi uma coisa, a bala emocional. Fala assim comigo, empresas não quebram, os donos sim. Então o que é quebrar? Na corrida, eu que estou treinando triatlo e tarará, o que é a expressão quebrar? Estou vendo o Marcelo ali, que é meu mentor, Ironman mundial, bicho brabo, corre comigo todo dia. A expressão quebrar é quando você não dá conta de chegar na prova, você, seu corpo diminui a velocidade, e você fala, mano, e agora? E agora morreu a conversa. Quebrou.
A corrida empresarial é do mesmo jeito. Quando a pessoa quebra, ela quebra toda a cadeia de executivos, toda a diretoria, e vai quebrando o negócio inteiro até esfarelar ele. Mas a empresa não quebra. O que quebra é gente, é emocional. Então, quando você está com uma coisa negativa, qual que é a tendência natural estando negativo? Vou fazer aqui um plano cartesiano diferente, para pegar só a parte de baixo. Ó. O que você faz? A tendência de quem está, aqui é tempo, aqui é para mais, aqui é menos em quantidade. A tendência é fazer isso aqui, ó. Até destruir tudo. Como quebrar a linha de tendência de fracasso em caso de quebra emocional? Você precisa imediatamente pensar na analogia que eu vou te falar agora. Nós somos do corpo de bombeiros, ou do SAMU, sei lá das quantas, e a gente acabou de chegar no acidente. Tem 2 pessoas que sofreram terrivelmente o impacto aqui, bateram num caminhão. E 2 pessoas precisam ser socorridas. Vocês vão socorrer a pessoa que está com fratura externa ou a pessoa que está abalada assim emocionalmente? Qual das 2? Fratura externa. O que nós vamos fazer? Nós vamos estancar o sangramento. O problema emocional dela ainda dá um prazo. Não vai morrer agora. Ou melhor, nem vai morrer. O que nós temos que fazer? Um torniquete urgente. Pega um cinto, me empresta um cinto aí. Esqueci de usar cinto hoje. Alguém tem um cinto? Já que tem aqui, ó. Pode ser 2. Você vai pegar o cinto. O que é o torniquete? Você vai pegar o cinto. Está quebrado aqui para baixo, está sangrando aqui. Vai subir aqui. Vai colocar o cinto. E apertar o máximo que você puder. Pode pegar outro cinto e amarrar. Lembra que o seu coração fica dessa altura? A perna onde está vazando ou qualquer coisa tem que ficar mais alto que o coração. Isso vai tirar a pressão do vazamento. Você tinha que aprender isso desde pequeno. Meus filhos tudo sabem isso, desde pequeno. Ah, cortei o dedo. Shhh. Põe o dedo mais alto que o coração, que a pressão sanguínea vai ter dificuldade de vazar isso aí. E aí você vai segurar e relaxa. Agora, o seu próprio corpo está trabalhando para fechar isso aí. Fica quietinho. Esse fica quietinho, desde pequeno. Vai melhorar? Vai. Tem coisas que precisa fazer. A pessoa fica desesperada com sangramento. Imagina a mesma pessoa que não tem instrução. Começa a sangrar a mão dela lá. O que acontece? Aumenta a pressão. E você está mais baixo do que a bomba. A bomba naturalmente vai jogar pressão lá e vai vazar muito. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Fala assim, ó, empresa endividada, gente endividada, precisa de torniquete. Travou, e aí o que a gente faz até chegar o socorro para resolver? Coloca qualquer membro, qualquer parte do corpo acima da altura do coração. Pablo, você está ficando doido? Você está falando de dívida e dando aula de primeiro socorro, apesar de eu ter sido brigadista também. Eu amo esses negócios, eu gosto de me envolver com tudo, para aprender tudo e vazar da coisa. Fez o torniquete, fechou com pressão, a corrente sanguínea aqui já não vai cuspir sangue mais para fora, estabilizou a pessoa. Essa aqui é a primeira fase para quem está endividado. O que é isso? É cortar gastos. Está gastando sangue, aí você fica, ai, vou morrer, ai, meu Deus, tem que cortar. Está endividado, pode trocar a comida que você come em casa. Não vai comprar picanha, nem tem picanha mais, mas você vai cortar a picanha. Uma senhorinha que eu trabalhei para ela ajudando a escrever um livro, quando eu era adolescente, ela quebrou, ela comeu macarrão o ano inteiro. Eu achei um exagero da parte dela. Só que ela recuperou das dívidas que o marido, o ex-marido tinha deixado. Ela foi radical, cortou todas as coisas na casa dela, TV a cabo, cortou tudo. E ela falou, eu vou vencer esse trinco. Eu achei ignorância comer macarrão o tempo inteiro. Mas ela sobreviveu. Ela morava num apartamento caríssimo. Quem conhece Goiânia, tem um setor lá legal que chama Setor Bueno. Morava num apartamento caríssimo e cortou todas as despesas. E falou, agora é o seguinte, eu preciso arrumar mais uma renda. 1 ano essa mulher recuperou todo o estrago que o marido fez, o ex-marido. Então o que nós fazemos quando a gente está endividado? Torniquete. Ah, eu tenho que gastar. Não, você não tem que gastar, você tem que passar um torniquete aqui e cortar, porque você vai acabar com tudo. Na empresa, como é que chama isso? O nome disso é downsize, em inglês. Se você não usar o cinto para fazer um torniquete, você vai fazer o que os malucos fazem. Você vai usar o mesmo cinto para bater com chicote. Aí você vai lá, 40 chicote, vai.
E vai. Na hora que o seu lombo estiver todo destruído, você fala, eu não entendo por que as coisas não dão certo. Você está com a ferramenta certa na mão. E aí, como você vê que você não sabe usar para fazer a coisa certa, que é o tourniquet, você vai usar isso para vilipendiar seu próprio corpo. E aí, quando você começar a bater em você, se martirizar, ficar depressivo, ficar de dívida, tá? Você vai olhar e falar, mudou? Não. Então vamos bater nos outros. Aí começa a bater na mulher, a mulher começa a bater no marido, e começa a espancar menino, e começa a espancar funcionário, e começa a bater em todo mundo. A culpa é de quem? Era só você usar o cinto para a única coisa, tourniquet. Você faz aqui, onde está sangrando? Aqui. Travou. Pronto. Podia ter pegado essa aula. Como é que a gente faz isso? Corte de despesa. Na empresa chama-se downsize. Eu já cansei de chegar em empresa quebrada e recuperar ela 3 meses, 6 meses, bem rápido. Como que eu fiz? Cheguei e falei, o que é as coisas que mais dá retorno? Tal coisa. Por que você faz isso aqui que não dá tanto retorno? Para essa operação. Mas se a gente parar não vai faturar. Eu falei, dá retorno? Não. Então para e gasta energia naquilo que dá retorno rápido. Esse tanto de funcionário aqui, você demitiu? Claro que eu demiti, a empresa não tem energia. Se eu não cortar, se eu não fizer o tourniquet, o que vai acontecer? Aquela empresa vai quebrar e aquele povo vai ficar sem emprego do mesmo jeito, a economia vai retrair por causa de uma empresa. Só que não é uma empresa, são milhares que quebram o tempo todo. Só nos primeiros meses da pandemia, 600 mil companhias quebraram por causa da pandemia. O que vai fazer então? Passo 1. Passo 1 é estancar sangramento. Sangramento. No mundo empresarial, downsize, diminui o tamanho da operação, diminui o tamanho de tudo. Tudo. Por quê? Porque uma empresa ela não quebra. Se você for gestor, diminuir o tamanho da pressão da bomba, ela vai funcionar com a compressão certa. Se for grande demais com a compressão errada, pode estourar o compressor. É isso que quebra a empresa. Mesma coisa que quebra um compressor de ar. Parou com a queda, nós vamos ir para o ponto 2. O que é o ponto 2? Chegou no ponto 2, nós precisamos de criar o tempo que depois que você faz uma cirurgia, como é que chama? Pós-operatório? Isso aqui é a fase de recuperação, anota a fase 2. Recuperar. O que você vai fazer? Renegociar. Eu vou ensinar uma coisa sobre dívida para vocês mudarem a mentalidade em relação a isso. Dívida não se paga. Dívida se negocia. Anota isso. Dívida não precisa ser paga. Dívida tem que ser negociada. Vou explicar por quê. Porque você, gastando energia para quitar uma dívida, você gastou a energia de levantar uma receita. E a sua cabeça estando boa, você consegue gerar receita e isso é a dívida que era grandona, ela vai ficando pequena. Por quê? Porque você ganha muito mais do que você ganhava antes. Renegocia a dívida. Então a fase 1, estancar sangramento. Chegou, cortou, não está sangrando mais? Não. Fase de recuperação. Fase do pós-operatório. Não dá para guinar aqui agora. Agora tem que acalmar os ânimos para manter um período de recuperação, de repouso, a fase de repouso. Depois a fase 3, alavancagem. Por que a fase 3, alavancagem, é a mesma lá daquela palavra alavancagem versus consumo? É o que você deveria ter feito antes de entrar na dívida de consumo. As empresas entram nisso aqui porque os donos vão desanimando, colocam a gente incompetente para cuidar de recursos, as empresas vão perdendo todo o seu recurso. Hoje, uma pessoa estava comemorando, brilhantemente, que conseguiu um desconto num guicho para transportar um trator meu lá do resort para a fazenda. E aí a pessoa comemorando falou assim para mim, era R$ 1.200 a plataforma, eu consegui por 400. Aí eu fiz assim, parabéns, eu tenho de graça isso aí. Tem um amigo meu que cobra só o petróleo. Aí a pessoa olhou, mas eu não sabia, é por isso que tem que fazer pergunta. Acabou. 2 propostas de um seguro de um imóvel, mostrou para mim, uma de 17 mil e uma de 5. Aí a pessoa, mas a qualidade deste aqui é superior. Qualidade de quê? Do serviço. Se estragar um negócio, a fulana seguradora vai lá e resolve. Aí eu falei, mas a apólice é o mesmo tanto? O prêmio é o mesmo tanto?
essa é 17 mil, porque é a melhor do Brasil, essa aqui é 5. Eu falei, se cair avião em qualquer uma das duas em cima da minha casa, vai pagar? Vai. Se fizer isso, se fizer. Por que essa aqui é 17 mil? A qualidade do serviço é impressionante. Aí eu falei, você esqueceu que a gente tem uns 30 colaboradores que trabalham com elétrica, com isso, com hidráulica, eu preciso da fulana da Silva fazer isso? Ah, é mesmo. Não precisa. E aí o que acontece? A falta de um gestor que conhece a alma do negócio. Por que está acontecendo isso? A pessoa é muito boa que está fazendo, só que eu estou ensinando ela. Aí eu falo, não gaste com nada que você não entenda, tem que fazer pergunta. E aí eu ajusto e fico ensinando meticulosamente cada coisinha. Sabe por quê? Porque se você não gastar tempo ensinando, você vai infartar, esse negócio vai quebrar. E você na sua cabeça dava conta até de fazer, mas não parou para ensinar ninguém. E aí o que acontece? Para recuperar das dívidas são esses 3 pontos. Corta o sangramento, igualzinho no acidente de fratura exposta. Depois, vai para a fase de repouso, que é o quê? Testar por um período, aquele caixa, testar por um período a energia que você está vivendo. Quando você vê que isso aí não caiu de novo, alavanca. Então, o número 3 é a alavancagem.